Que bom estarmos aqui mais uma vez para aprendermos mais e mais da palavra do Senhor. Amém? E hoje, como eu havia anunciado, a gente vai começar a falar a respeito do mundo espiritual. Amém? Então, hoje nós vamos começar a desenvolver sobre esse assunto. Por quê? Porque muitas pessoas não se dão conta de que existe um mundo espiritual. E a verdade, o fato é que o mundo espiritual, ele é mais real do que aquilo que nós estamos vendo, do que aquilo que nós estamos ouvindo, do que aquilo que estamos tocando. O mundo espiritual é mais real do que isso. E nós vamos comprovar hoje na palavra de Deus esse fato. Amém? Glória a Deus. Pergunta para o seu irmão, pergunta para ele, fala, você está preparado? Ô, glória. Então, amados, da mesma forma que no mundo natural existem as leis da física, né? Quem lembra quando estudou as leis da física? Eu lembro bem pouquinho. Eu lembro de algumas, mas não de todas, né? Porque o assunto chato, vamos combinar? Só para quem gosta mesmo, né? Mas eu me lembro, até o pastor falou esses dias sobre uma lei que dois corpos não podem ocupar o mesmo lugar no espaço, né? Mas eu me lembro que quando eu estudava e eu tinha que pegar ônibus, eu acho que essa lei não valia. Porque o ônibus era tão apertado que as pessoas não... Elas queriam ocupar o mesmo lugar que você estava ocupando ali. Mas o que eu quero dizer é que da mesma forma existem as leis espirituais. Amém? E elas são muitas. Nós não vamos falar aqui de todas elas, mas nós vamos pontuar 3 leis que vai nos ajudar a entender, a compreender o mundo espiritual. Amém? Por quê? Porque existe a lei da semeadura, que o pastor também pregou no último domingo. Amém? Existe a lei do princípio, que é, toda vez que você obedece a um princípio, você é abençoado. Toda vez que você quebra um princípio, você entra debaixo de uma maldição. Enfim, então o mundo espiritual, ele também é regido por leis. Amém? E a primeira lei que nós vamos aprender sobre o mundo espiritual é a lei da correspondência. Lei da correspondência ou da correlação, tanto faz. E o que significa isso? O fato é, amados, que o mundo natural e o mundo espiritual, eles estão separados por um eixo de simetria, que torna eles paralelos e correspondentes. Não tem igual você fala assim, a tal rua é paralelo a tal rua. Quando você fala isso, você está dizendo o quê? Que a mesma quantidade de quadras, o mesmo sentido que tem aquela rua, aqui está ao lado, aqui está próxima a ela, também vai ter. Então você vai fazer uma correlação. Amém? Então quando eu digo que existe essa lei no mundo espiritual, eu estou dizendo que o que nós estamos vivendo aqui, vivenciando aqui, existe uma relação direta com o que acontece no universo espiritual. Amém? Mas o fato é que, como nós convivemos nesse natural, a gente tem uma ideia de que as coisas acontecem primeiro aqui. Mas na verdade é ao contrário. As coisas acontecem primeiro no espiritual, para depois serem refletidas no natural. Então o natural, ele é um
reflexo, diga comigo, natural, é um reflexo do que é o espiritual. Vamos para a palavra de Deus, amém? Hebreus capítulo 11. Deixa eu anotar aqui, esse texto é importante. Hebreus 11, versículo 3. Hebreus capítulo 11. Fala assim a palavra de Deus. Através da fé, entendemos que os mundos foram moldados pela palavra de Deus, de modo que as coisas que são vistas, ou seja, as coisas naturais, não foram feitas das coisas que aparecem. Amém? Glória a Deus. Então, esse texto aqui está dizendo que as coisas que são vistas não foram feitas das coisas que aparecem. Pelo contrário, elas foram feitas daquilo que não se pode ver. Aleluia. O que eu aprendo com isso? Tem alguma versão bíblica que quando fala que mundos, fala de universo, né? Mas a tradução que melhor se enquadra dentro do contexto não é o universo. A palavra não é o universo, é a palavra mundos. Por quê? Porque nos traz a ideia de que existem dois ambientes. Existe mais do que um ambiente, que é esse ambiente que nós estamos vendo. Amém? Então, pela fé, entendemos que os mundos foram moldados pela palavra de Deus. Ou seja, tudo é regido, o universo inteiro é sustentado pela palavra de Deus. Não é Deus que depende do universo, é ao contrário, é o universo inteiro que depende do favor da palavra de Deus. E olha que coisa tremenda, esse Deus é o seu Pai. Coloca a mão no seu coração, Ele é o meu Pai, diga comigo. Glória a Deus. Aleluia. Ok, então está falando aqui acerca de coisas que são vistas, mas que não foram feitas das coisas que aparecem. Então vamos voltar lá para Gênesis, que é o nosso texto base para falar sobre criação. E esse texto de Gênesis nos vai fazer compreender melhor o texto de Hebreus. Amém? Gênesis no capítulo 1. Acompanhem comigo a partir do versículo 4. E viu Deus a luz, que isso era bom. E Deus separou a luz das trevas. E chamou Deus a luz dia. E as trevas ele chamou noite. Amém? Então, ele primeiro separou. Isso aqui é importante. Ele separou. E você vai entender o porquê. Amém? Ele separou luz e trevas. E ele vai chamar a luz de dia e as trevas de noite. Aleluia. Vamos continuar lendo. E houve tarde e manhã o primeiro dia. E disse Deus: haja um firmamento no meio das águas, e deixe que separe as águas das águas. E fez Deus o firmamento, e separou
as águas que estavam debaixo do firmamento das águas que estavam acima do firmamento. E assim foi. Vamos clarear isso aqui? Amém? A primeira coisa que eu quero te perguntar é o seguinte: por que Deus separa? E a resposta é, porque Ele vai, com essa separação, e com a declaração que Ele faz, que a luz Ele vai chamar de dia, e as trevas Ele vai chamar de noite. Com isso, Ele está criando 2 domínios. Amém? Quando Ele cria esses 2 domínios, esses 2 governos, trevas e luz, aleluia, tem um ponto muito importante no primeiro dia e nos dias que vão se seguir. A Bíblia está dizendo que houve tarde e manhã. Todas as vezes vai dizer isso até o último dia da criação. Você reparou? E houve tarde e manhã o primeiro dia, e houve tarde e manhã o segundo dia, e houve tarde e manhã o terceiro dia. Gente, cadê a noite? Não tinha noite nesses dias? Como que Deus pode chamar a duração de 24 horas de um dia e não acrescentar nela a noite? Você parou para pensar sobre isso? E a resposta para isso é, gente, existia um ponto, um momento que era o ponto central de Deus, chamado viração do dia. Ele se comunicava com o homem todos os dias pela viração do dia. A palavra tarde no hebraico significa mistura, que é a mistura do dia começando a ficar de noite. Então, quando Deus vai dizer houve tarde e manhã, é porque Ele estava declarando que o dia não iria começar à meia-noite, por exemplo, como nós temos hoje. Mas se você reparar bem, até hoje o judeu, ele faz a divisão do tempo de 24 horas diferente do nosso. Ele passa a contar a viração do dia como ponto central de começar um novo dia. E aí, então, o que você precisa saber? Que aqui é como se Deus estivesse falando, o ponto central é como se fosse 6 horas da tarde. 6 horas da tarde é o ponto de viração do dia, certo? Então é por isso que ele vai declarar, e houve tarde e manhã. Significa que a noite não existia? Não. Significa que ele não estava permitindo o domínio da noite sobre aquilo que ele estava fazendo. Vou repetir. Ele estava declarando que ele não iria permitir o domínio da noite naquilo que ele estava fazendo. E você percebe que ele faz isso comigo e com você? Quando ele começa uma obra nas nossas vidas, ele fala, aqui não, Satanás, chegou o fim do teu reinado. A partir de agora, vai ser só tarde e manhã na vida dessa pessoa, porque veio sobre ela a luz de Deus. Amém? É por isso que a palavra de Deus fala assim, ó, que o choro pode durar uma noite. Significa que haverá uma possibilidade de dia mau. Mas esse dia mau não vai ser para nossa destruição. Porque a alegria vai vir pela manhã. Vocês estão compreendendo o poder desse Deus que nós servimos? Aleluia. Então é por isso que ele vai dizer, e houve tarde e manhã o primeiro dia. Glória a Deus. E aí ele fala algo tão interessante a partir do versículo 6. Disse Deus, haja um firmamento
no meio das águas. Esse firmamento é o que vai definir essa separação. Sabia disso? Estou procurando o apagador, ele está bem aqui. O apagador também não fala, né, gente? Que está aqui e eu procurando ele. Presta atenção. Esse firmamento, a palavra de Deus vai dizer que ele deu o nome de quê? De quê, gente? Qual o nome do firmamento? Céu. Diga assim comigo, o firmamento é o céu. E Deus colocou ele ali com um objetivo de separar águas das águas. Uai, não é tudo água? Como assim? A palavra firmamento no hebraico, ela significa expansão. É como se alguém pegasse um martelo e batesse em algo, num metal, até que ele fosse se expandindo e chegasse numa proporção muito grande. Essa é a ideia da palavra firmamento no hebraico. E ele está ali para separar águas de águas. Agora note, presta atenção nisso. Ele vai dizer que com essa separação haverá águas acima do firmamento e abaixo do firmamento. Sim ou não, gente? Nós vamos ler alguns textos da Bíblia e aí nós vamos tirar depois uma conclusão. Vamos ler Jeremias capítulo 10, versículo 12. Vamos ler Salmo 29, 3. E vamos ler Salmo 148, versículo 2 a 4. Vamos ler esses textos aqui. Amém? Jeremias, vamos lá para Jeremias. Capítulo 10. Versículo 12. Diz assim: Ele fez a terra pelo seu poder. Ele estabeleceu o mundo pela sua sabedoria. E estendeu os céus pelo seu discernimento. Vamos continuar lendo o versículo 13. Quando ele pronuncia sua voz, há uma grande quantidade de águas nos céus. E ele faz os vapores subirem desde os confins da terra. Ele faz os relâmpagos com chuva e faz o vento sair dos seus tesouros. Note que aqui fala que a sua voz, ele faz sair como uma grande quantidade de água nos céus. Calma aí que você vai compreender tudo. Salmo 29 agora. Vamos lá para Salmo 29. Salmo 29, versículo 3. A voz do Senhor está sobre as águas. O Deus da glória troveja. O Senhor está sobre as muitas águas. Agora, Salmo 148. Salmo 148, do versículo 2 ao 4.
Louvai-o todos os seus anjos, louvai-o todos os seus exércitos, louvai-o sol e lua, louvai-o todas as estrelas luzentes, louvai-o vós céus dos céus, e vós águas que estiverem sobre os céus. Louvem o nome do Senhor, pois Ele comandou e foram criados. Amém? Glória a Deus. Então nós lemos aqui vários textos que nos confere dizer que lá no céu, diferente desse que nós estamos vendo, mas num outro ambiente, existe muitas águas. Bate com aquilo que nós lemos em Gênesis, sim ou não? Sim. Aí lá em Apocalipse, no capítulo 1, no verso 18, no verso 15, quando João encontra com Jesus, ele vai dizer que os pés dele eram como latão reluzente e a sua voz como o som de muitas águas. Preste atenção que você já vai entender. Vamos desenhar então? Glória a Deus. Vamos desenhar para ficar mais fácil. Vamos lá então. Então existem águas em cima. Existe o firmamento, que foi o que fez separação entre as águas e as águas. Sim ou não, gente? Vamos escrever aqui, que também tem uma parte terra, né? Depois o Senhor Deus vai fazer surgir a parte seca e vai chamar de terra. Amém? Gente, olha só que coisa interessante. Essas águas é o terceiro céu. Nós acabamos de ler que Deus habita no céu dos céus. Lá em 1 Coríntios, agora me perdi a memória, se é 1 ou é 2 Coríntios, capítulo 13, eu acho que é 2 Coríntios 13. O apóstolo Paulo vai dizer assim que, é 2, né? Coríntios, capítulo 13. Vai dizer que o apóstolo Paulo, ele subiu até o terceiro céu. Tá? Então esse terceiro céu, nós podemos dizer que é o trono de Deus. E nós acabamos de ler que existem essas águas. Sim ou não? Esse segundo céu, que é aqui, ó. Que é esse espaço que existe de separação aqui, ó. Lembra que nós lemos sobre uma separação? Sim? Então esse é o segundo céu. E esse aqui são as regiões celestes ou celestiais. Regiões celestes. Certo, gente? E aí, essas águas, né, que ficaram divididas aqui para baixo, depois, Deus vai chamar de mares. Sim ou não? Sim. Mas tem um detalhe aqui. Abaixo disso, eu não sei se vocês vão lembrar, existe uma outra dimensão aqui. Exatamente. Isso aqui vai se chamar abismo. Isso aqui vai se chamar
seio de Abraão, isso aqui vai se chamar lugar de tormento. Eu não sei se vai estar dando para ver o pessoal de casa. Bem aqui no final desse abismo, vai se chamar o Tártaro. É o lugar mais profundo do abismo. E tudo isso aqui, toda essa dimensão aqui, é que vai se chamar de Sheol ou Hades, ou inferno. Agora você quer ver uma coisa poderosa? Estão conseguindo ver aí, gente? Você lembra que aqui no capítulo 1, lá no começo, vamos voltar para Gênesis? Presta atenção, gente. Como que a guerra espiritual ela é em alto nível. Nós lemos aqui no capítulo 1 que fala que havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Quando Deus vai dizer, haja luz, é que estava tudo bagunçado. Quando Deus vai dizer, haja luz, o abismo que estava em trevas, ele vai ser colocado no lugar dele. Porque ele não vai poder mais dominar ali. Amém? Então é por isso que ele vai para as partes inferiores da terra. Entende? E aqui nas regiões celestes é onde acontecem as guerras espirituais. Então agora você imagina uma coisa. A gente está aqui na terra, sim ou não? Imagina que tudo para chegar e para descer como resposta passa por aqui. Isso é guerra espiritual. Entende? Olha só que coisa tremenda. Gênesis capítulo 7. Gênesis no capítulo 7. Quando Deus vai mandar o dilúvio sobre a terra. No capítulo 11 vai dizer assim, ó. No ano 600 da vida de Noé, no segundo mês, no 17º dia do mês, no mesmo dia, todas as fontes do grande abismo foram rompidas. E as janelas dos céus foram abertas. Sabe o que significa isso que nós acabamos de ler? Quando Deus enviou o dilúvio sobre a terra. O dilúvio significa o alto juízo de Deus. Por quê? Por que é o alto juízo de Deus? Ele abriu essas comportas de águas dos céus. Não foi uma chuva qualquer, gente. Abriu isso aqui. Por quê? Porque a palavra de Deus é como o som de muitas águas. Então essa palavra veio sobre a terra como um juízo. Só que não apenas isso, a palavra de Deus está dizendo que todas as fontes do abismo, não veio água só de cima, não. Esse abismo que está aqui, ele rompeu de tal maneira. Sabe por quê? Porque os demônios que estavam aqui ganharam autorização, ganharam legalidade para vir na terra e matar os seres humanos, todos, menos Noé e sua família. Ganharam autorização por causa do pecado que havia na humanidade, para exterminar as pessoas. Então é por isso que a Bíblia está dizendo que as fontes do abismo se romperam.
Porque os demônios brotaram. Entende? Então, por isso que o oceano vai transbordar. Porque é o juízo de Deus vindo e a legalidade dos demônios indo em direção aos seres humanos para matá-los por causa do pecado. Fala, meu Deus. Então, o mundo espiritual, ele é paralelo ao mundo natural. Significa que as coisas naturais são uma cópia, são uma sombra, são uma figura, são um modelo das coisas espirituais. Amém? Por exemplo, vamos ler Hebreus capítulo 8. Hebreus capítulo 8. Hebreus no capítulo 8. A partir do versículo 1, diz assim: ora, de todas as coisas que falamos, eis o resumo. Temos um sumo sacerdote tal, que está assentado à destra do trono da majestade nos céus, um ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor levantou e não o homem. Porque todo sumo sacerdote é ordenado para oferecer dons e sacrifícios, pelo que era necessário que esse homem também tivesse alguma coisa que oferecer. Porque se ele estivesse na terra, não devia ser sacerdote, visto que há sacerdotes que oferecem dons segundo a lei, e que servem ao exemplo e sombra das coisas celestiais, como Moisés foi admoestado por Deus, quando estava prestes a construir o tabernáculo. Ele diz: olha, cuida em fazer todas as coisas de acordo com o modelo que no monte te mostrou. Amém? Então, quando Moisés vai fazer o tabernáculo terrestre, na verdade, era um modelo daquilo que ele viu de um tabernáculo verdadeiro que existe nos céus. Amém? E que o Senhor Jesus é o sumo sacerdote que hoje está adentrado neste tabernáculo, oferecendo expiação pelos nossos pecados. Amém? O fato é, amados, que quando Deus que está aqui é paralelo ao que está aqui, ele não consegue fazer com que quem está aqui entenda as coisas espirituais com clareza. Por quê? Porque 1 Coríntios capítulo 2 vai dizer o quê? Que o homem natural não discerne as coisas do Espírito, porque elas se discernem espiritualmente. Amém? Então Deus, na sua infinita sabedoria, ele vai estabelecer algo. Ele vai estabelecer que o mundo espiritual se comunica com o mundo natural através da simbologia, através de exemplos, de modelos. Amém? Então, quando Deus libera a palavra no céu, ela chama rema. Só que quando ela chega para nós na terra, o nome dela é Logos. Porque a gente não tem estrutura para compreender toda a palavra rema de Deus que está saindo daqui. Entende? Glória a Deus. Então é por isso que o mundo espiritual, ele se movimenta, ele é regido através de simbologias. Agora você compreende, e isso, gente, é tanto para a parte da luz, do domínio da luz, como para o domínio das trevas. Lembra que existe uma relação, uma correspondência? Sim.
Então, da mesma forma que Deus vai usar coisas espirituais como modelo, sombra, para nos fazer compreender aquilo que realmente é, Satanás também vai fazer isso. E ele vai também usar simbologias, ele também vai usar modelos, situações para aprisionar as pessoas naquilo que ele quer. Aí você compreende por que tem gente que usa camiseta de caveira. Aí você compreende por que tem muita gente que faz símbolos como uma invocação para Satanás. Porque ele compreendeu que o mundo espiritual se comunica através da simbologia. Amém? Então, amados, o homem, os seres humanos, nós somos 3 em 1. Diga assim comigo, eu sou 3 em 1. Eu sou espírito, alma e corpo. Amém? Vamos desenhar. Praticamente um ovo, né? Que a gente é. Lembra do ovo? É como se fosse a gema, o espírito, a clara, a alma, e a casca, o corpo. Todo ser humano é assim. Amém? E a palavra de Deus, existem várias provas de que o homem realmente é dessa forma. 1 Tessalonicenses 5:23, a gente não vai ler todos os textos para a gente poder andar rápido, amém? Mas eu vou citar aqui, você anota e lê. 1 Tessalonicenses 5:23. 1 Coríntios 15:44 vai dizer que se semeia corpo natural e ressuscita corpo espiritual. Então ele vai dizer que existe corpo espiritual e corpo natural, amém? Hebreus 4:12 vai dizer que a palavra de Deus é viva e eficaz para discernir alma do espírito. Significa dizer que alma e espírito não são a mesma coisa, amém? E 1 Coríntios capítulo 6, versículo 17, vamos ler esse texto. 1 Coríntios 6. Olha o que fala aqui. 1 Coríntios 6, 17. Mas o que se ajunta com o Senhor é um só espírito com Ele. O que significa isso, gente? Significa assim, ó, deixa eu explicar para vocês. O homem sem Deus, longe da presença de Deus, ele está com seu espírito morto. No momento em que ele faz a oração, entregando a sua vida para Cristo, confessando Ele como o único Senhor e Salvador da sua vida, ele é selado com o Espírito Santo e o seu espírito é vivificado. Ou seja, acontece o que está escrito aqui, passa a ser um só espírito com o Senhor. Amém? Então, quando Deus fala, Ele fala ao seu espírito. Amém? Ele se comunica com o seu espírito. Então, aquele que não tem Jesus, ele não consegue essa comunicação com o Pai, porque o espírito dele está morto. O espírito dele está em trevas. E aí, o que acontece? Porém, o homem, por ser
corpo, alma e espírito, o espírito está morto para as coisas de Deus, porém, o espírito do homem tem sensibilidade às coisas espirituais. Vou repetir que talvez você não tenha entendido. O espírito do homem está morto para as coisas de Deus. Ele não consegue comunicar com as coisas de Deus. Porém, o espírito de toda e qualquer pessoa está sensível às coisas espirituais. E é por isso que Satanás tem acesso ao coração das pessoas. É por isso que o diabo ele consegue atingir as vidas que estão longe da presença de Deus. Por quê? Porque o espírito daquela pessoa está suscetível, ele está sensível às coisas espirituais, tanto para o reino da luz, quanto para o reino, muito mais para o reino das trevas. Amém? Glória a Deus. Então, amados, olha só. Vamos entrar então na segunda lei. E a segunda lei é a lei da legalidade. A segunda lei espiritual é a lei da legalidade. E o que é legalidade? É dar direito legal para alguém, para uma pessoa, certo? A palavra de Deus diz lá em Salmo, vou anotar aqui, depois você lê. Salmo 115, versículo 16. Vai dizer que Deus é o Deus dos céus, mas a terra ele entregou aos homens e aos seus filhos. Amém? Lá em Gênesis, no capítulo 1, no versículo 26, Deus vai olhar para o homem e vai dizer uma declaração poderosa. Ele vai dizer assim: dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todos os animais que se movem e rastejam sobre a terra. Sujeitem a terra. Quando Deus faz essa declaração para o homem, ele está estabelecendo uma lei. Qual é a lei? Que só vai ter legalidade na terra um espírito que possui um corpo. A terra só é legal na terra um espírito que possui um corpo. Certo, gente? Aí você entende por que Jesus teve que vir. Filipenses, capítulo 2. Anota aí e lê, por favor. Filipenses, no capítulo 2, do verso 6 ao 11. Vai dizer o quê? Que mesmo ele sendo Deus, não usurpou ser igual a Deus, mas se humilhou na forma de servo, veio como homem e morreu morte de cruz. Amém? Pelo que Deus o exaltou sobre tal maneira, e o seu nome tem todo poder e autoridade no céu, na terra e debaixo da terra. Por quê? Porque Cristo entrou na terra legalmente. João, no capítulo 4, não fala que Deus é espírito e que importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então Deus é um espírito. Mas, então, para que Jesus viesse nos salvar, ele não poderia aparecer aqui como um espírito e falar assim: eu sou o salvador de vocês, gente. Não dava para ser assim, porque ele mesmo não pode ir contra a sua própria palavra. Então, por isso ele teve que tomar corpo humano e vir aqui na terra de forma legal. Sabe o que eu aprendo com isso? Que Satanás, ele é completamente ilegal na face da terra. Ele não tem autorização. Ele não tem legalidade, ele não tem direito legal de agir na terra.
É por isso que Deus vai dizer, e houve tarde e manhã o primeiro dia. Porque Satanás não tem essa legalidade. Porém, entretanto, contudo, todavia, ele consegue essa legalidade através do quê? Diga assim comigo, através do pecado. 1 João, capítulo 5, vamos ler lá. 1 João, capítulo 5. Verso 18 e 19. 1 João 5. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca, mas o que é gerado por Deus guarda-se a si mesmo, e o maligno não lhe toca. E nós sabemos que somos de Deus, e que todo o mundo jaz no maligno. Então, amado, aquele que está em Deus, o maligno não tem legalidade de tocar nele. Porque ele não peca. E quando ele peca, ele se arrepende. E ele tem o sangue de Jesus que o purifica de todo o pecado. Então as trevas, elas só podem ter legalidade na terra, elas só podem ter domínio na terra através de algumas maneiras. Vou falar. A primeira delas é através da incorporação. É por isso que tem pessoas que incorporam demônios. Porque ele é um espírito, ele precisa de um corpo. Ele também pode incorporar em animais. Foi o que ele fez lá com Eva, na serpente. Quando Jesus expulsou os demônios do Gadareno, ele entrou nos porcos. Então, Satanás, ele pode se incorporar. Porque ele é um espírito, ele é ilegal na terra. Então ele precisa de um corpo para ele agir. E ele também vai usar objetos. E esses objetos é através de imagens, de estátuas. E aí você consegue compreender por que para Deus a idolatria é uma abominação. Salmo 115 diz que essas estátuas têm olhos e não vê, têm ouvidos e não ouve, têm nariz, mas não pode cheirar, têm mãos, mas não podem apalpar. E aqueles que se prostrarem a eles se tornarão semelhantes a eles. Por quê? Estarão se prostrando não àquela imagem simplesmente, mas a um demônio que está por detrás daquela imagem. Então, amados, Satanás precisa desse corpo. Ele vai se utilizar de objetos consagrados, que nós chamamos de ponto de contato. Ele também se manifesta através desse corpo, que são objetos consagrados. Então, Satanás, ele não é legal. Ele não pode agir, a não ser que alguém dê a ele essa legalidade. Quantos estão entendendo? Glória a Deus. E a terceira e última lei, é a lei da regência. Lei da regência. O que significa isso, gente? O mundo espiritual, apesar dele ser rápido, ele não é mágico. Diga assim comigo, o mundo espiritual não é mágico. O que significa isso? Ele precisa ser operacionalizado. É necessário haver uma operação para que ele se movimente. Por quê? Porque onipotente e onipresente é só Deus.
os anjos e os demônios não são onipresentes. Então não tem como um demônio estar aqui no Brasil e ao mesmo tempo estar lá na África. Ele não tem como fazer isso. Entende? Então eles precisam de um esquema, de uma operacionalização para eles trabalharem, para eles se movimentarem. Eu lembro de uma vez o pastor pregou e ele falou assim que às vezes o mundo espiritual é tão real e a gente não se dá conta disso. E ele falou assim, quando você sai de casa, né, já tem um demônio que já preparou a armadilha para você ali, já colocou o pneu do seu carro para furar, mas aí você olha para o pneu e fala, glória a Deus, vamos lá, vamos trocar. Aí ele já comunica com o outro, a primeira armadilha não deu certo, prepara a segunda aí, né? E aí eles vão se movimentando, né? Então é assim que acontece. Então a lei da regência vai nos ensinar como que é operacionalizado o mundo espiritual, amém? Porque só o Senhor é onipotente e onipresente. E quem que faz essa operacionalização? No reino da luz, são os anjos, amém? Então no reino da luz, são os anjos de Deus. Que são espíritos ministradores a serviço daqueles que hão de herdar a salvação. Aleluia. E as trevas é operacionalizada pelos anjos caídos, que são os demônios. E aí, gente, eu estou terminando já, tá? Aguenta aí só mais um pouquinho. Como que eu faço para que os anjos de Deus se movimentem? E como que os demônios ganham legalidade para se movimentarem? Porque lembra que eles são ilegais? Então eles precisam de legalizações. Como que acontece isso? Através de duas coisas principais. Quais são elas? Primeiro, palavras. O mundo espiritual é regido por palavras. E disse Deus, haja luz, houve luz. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Invocar é chamar para dentro. A palavra de Deus diz, todo aquele que crê no seu coração e confessar com a sua boca que Jesus Cristo é o Senhor da sua vida, alcançará salvação. Então o mundo espiritual, ele é regido pelas palavras. E é por isso que nós precisamos tomar muito cuidado. Por quê? Porque em Provérbios, no capítulo 18, no versículo 21, diz o quê? Que a morte e a vida estão no poder da língua. E aquele que ama comerá do seu fruto. A palavra de Deus também diz lá em Mateus, no capítulo 12, que da boca fala o que está cheio o coração. Então as palavras que eu pronuncio, que eu declaro, que eu falo, movimentam os céus ou o inferno, a meu favor ou contra mim. A palavra de Deus também fala que no dia do juízo nós teremos que dar conta a Deus de todas as palavras que saíram da nossa boca. E aí fica bem complicado isso. Porque a palavra de Deus fala todas, não fala só de algumas. Então, amados, se a palavra já tem poder no mundo espiritual, imagina a palavra de uma autoridade. E é por isso que você vê uma geração destruída. Porque foi uma geração que talvez ouviu de autoridades como pai, mãe, professores. Você não vai ser nada.
Você não vai ser ninguém. Você é um burro. Você é um idiota. Eclesiastes 10, 20. É para ler? Vamos ler então, gente. O pastor está pedindo. Eclesiastes 10, 20. Fala assim, ó. Não amaldiçoes o rei, nem mesmo em teu pensamento, nem tampouco no teu quarto amaldiçoes ao rico, porque o pássaro do céu carregará a tua voz, e os que têm asas contarão o assunto. Misericórdia. Esse pássaro que está falando aqui são os demônios, viu, gente? Eles darão conta, eles darão notícias das tuas palavras. E aí fala assim, não amaldiçoes o rei, nem na palavra, nem no pensamento. Aí fica mais difícil ainda. Tem um detalhe também, viu, gente? Palavra não é só o que sai da nossa boca, não. É o que a gente escreve no WhatsApp também. Porque foi gerado no pensamento, foi gerado no coração. Então, sabe aquela figurinha que o pessoal coloca assim? Você apagou, mas Jesus leu? É verdade, é verdadeiro. Jesus viu e Satanás também. Meu Deus. O que você comenta no Facebook, tudo, gente, é palavra que movimenta o mundo espiritual. Desabafava. Ah, tá bom. Não, não é bem assim. E aí, gente, a segunda coisa que movimenta o mundo espiritual são as nossas ações. Ações de obediência ou de quebra de princípio. Então, as nossas ações que obedecem os princípios geram no mundo espiritual uma resposta. Amém? Mas as nossas atitudes que também quebram princípios geram no mundo espiritual uma resposta. Então, essas duas coisas são as principais que movimentam ou os anjos de Deus ou os demônios para agirem na nossa vida. Então, gente, isso é guerra espiritual em alto nível. Não é só você pegar um endemoniado lá, expulsar, falar em nome de Jesus. Esse é o mais fácil. De tudo. Esse é o mais fácil. E aí, para a gente poder encerrar, e para a gente concluir tudo isso que foi falado aqui, eu quero te dar um exemplo da vida de alguém na Bíblia. E eu quero falar sobre Jó. Abre lá comigo, por favor. Jó, no capítulo 1. Jó, no capítulo 1. Nós vamos ler aqui uma partinha da vida de Jó. Amém? Para a gente poder compreender. Veja bem, Jó capítulo 1, a partir do versículo 6. Diz assim: Ora, houve um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se diante do Senhor. E Satanás também veio entre eles. E o Senhor disse a Satanás: De onde tu vens? Então Satanás respondeu ao Senhor e disse: De ir e de vir sobre a terra, e de nela andar para cima e para baixo. E o Senhor disse a Satanás: Tu considerastes o meu servo Jó,
que não há ninguém como ele na terra, homem perfeito e íntegro, e que teme a Deus e que se afasta do mal? Vamos só dar uma paradinha aí. Percebe que Satanás, ele está passeando sobre a terra, ele não está agindo. Ele está passeando, por quê? Porque ele está estudando pessoas. Ele está observando comportamentos, para ele ver onde ele pode entrar, para ele ter acesso ao coração das pessoas. Então ele fala bem claro, eu estou passeando. E nesse passeio eu estou estudando. Estou estudando gente. E aí, Deus sabendo disso, falou, e aí, tu viu meu servo Jó? O cara é demais. Olha o versículo 9. Então Satanás respondeu ao Senhor e disse, acaso Jó teme a Deus por nada? Tu não fizestes uma cerca sobre ele, sobre a sua casa, e sobre tudo que ele tem por todos os lados? Lembra do que nós falamos, que aquele que está em Deus, o maligno, não toca. Então, vamos continuar lendo, porque Satanás está falando, tu fez uma cerca em volta dele. Essa cerca é impenetrável, não tem como entrar. Aí, olha só. Mas estende a tua mão agora e toca tudo o que ele tem, e ele te amaldiçoará diante da tua face. Lembra? Palavras. Então. E o Senhor disse a Satanás, eis que tudo que ele tem está em teu poder, somente sobre ele não estenda a tua mão. Então Satanás se foi da presença do Senhor, e houve um dia, não foi na mesma hora, porque Satanás esperou o momento oportuno. Então, e houve um dia em que os seus filhos e as suas filhas estavam comendo e bebendo, vindo na casa do seu irmão mais velho. E veio um mensageiro a Jó e disse, os bois estavam lavrando e as jumentas pastando junto a eles. E os sabeus caíram sobre eles. E os levaram, sim, eles mataram os servos a fio da espada, e só eu escapei para te contar. Então ele ainda estava falando, veio também outro e disse, o fogo de Deus caiu do céu, queimou as ovelhas e os servos e os consumiu. Só eu escapei para te contar. Quando ele ainda estava falando, veio também um outro e disse, os caldeus formaram 3 bandos, caíram sobre os camelos e os carregaram, sim, e mataram os servos ao fio da espada, só eu escapei para contar-te. Enquanto ele ainda estava falando, veio também um outro e disse, teus filhos, tuas filhas estavam comendo e bebendo, vindo à casa do irmão mais velho, e eis que veio um grande vento do deserto, e atingiu os 4 cantos da casa, e caiu sobre os jovens, e eles estão mortos, e só eu escapei para te contar. Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, raspou a sua cabeça, prostrou-se em terra, e reclamou. E adorou. E disse, nu saí do útero de minha mãe, e nu retornarei para lá. O Senhor o deu, o Senhor o tomou. Abençoado seja o nome do Senhor. E em tudo isso Jó não pecou, nem culpou Deus de maneira tola. Presta atenção, Satanás ele estuda e ele espera o momento oportuno, porque o agir dele é de maneira sincronizada. E ele, quando ele se levanta contra alguém, ele vai direto nas primeiras 4 linhas de frente, onde ele pode destruir um ser humano. Ele atinge o patrimônio, ele atinge a família e os relacionamentos, ele atinge a saúde, porque na verdade ele faz tudo isso porque o objetivo dele é atingir a 4ª base, que é a principal de todas, atingir a sua vida com Deus. Porque lembra que nós falamos que a guerra espiritual é uma guerra de essência? Então, se ele conseguir mudar a essência que é em você, ele te destruiu.
Mas ele não vai direto na essência. Ele primeiro vai te desestabilizando nas suas bases. Então você percebe na vida de Jó que o ataque de Satanás na vida dele foi altamente calculado e sincronizado. E sabe do que mais? No começo do livro fala que Jó, ele era um homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. E além disso, sabe o que ele fazia? Todos os dias ele oferecia a Deus um holocausto para pedir perdão pelos pecados que talvez os filhos dele teriam cometido. É por isso que o primeiro ataque de Satanás na vida de Jó é sobre o seu gado e sobre as suas ovelhas. Porque sem gado e sem ovelha, ele não poderia sacrificar ao Senhor. Ele não poderia pedir perdão pelos pecados e trazer sacrifício ao Senhor. Então, o primeiro ataque é no patrimônio dele para isso. Para desestabilizar todo o resto. Porque se não tem sacrifício, não tem resguardo. Se não tem pedido de perdão e arrependimento, a cerca cai. Entende? Lembra que nós falamos aqui que Deus tinha feito uma cerca? Então, sem o oferecimento do sacrifício pelo perdão de pecado, a cerca cai. Então, o primeiro ataque é nas ovelhas, no gado, para que ele não tivesse o que sacrificar ao Senhor. Aí depois toca na família, nos filhos, na saúde. Mas o principal objetivo era fazer ele blasfemar, ele pronunciar uma palavra contra o Deus que ele servia. Sim. Exatamente. Então, amados, e Jó, a declaração de Jó, foi o que fez ele vencer, naquele momento, o que estava acontecendo com ele ali. Porque, apesar, era Satanás que estava agindo, sim ou não? Mas, em momento algum, ele deu legalidade para Satanás agir. Em momento nenhum, ele deu, inclusive, mérito para Satanás. Ele vai dizer, Deus deu. E Deus foi também que tomou. Inimigo, você não tem nenhum mérito na minha vida. Nem para dizer, foi o diabo. É o diabo que está fazendo tudo isso. Foi Deus. Minha vida está no governo do Senhor. Minha vida está nas mãos de Deus. E Ele vai cuidar. Ele vai proteger. Ele vai me guardar. Amém? Então, amados, essa é a palavra de hoje. E na próxima terça-feira, nós vamos falar diretamente sobre os anjos e os demônios, porque até agora eu ainda não falei. Então, na próxima terça-feira, a gente vai falar diretamente sobre como que os anjos atuam e quem são eles, e como que os demônios atuam e quem são eles. Por quê, gente? Porque o mundo espiritual, ele é regido por palavras e por ações. O que a gente vê na internet, o que a gente assiste na televisão, tudo isso a gente abre o céu ou o inferno dentro da nossa casa. As roupas que a gente usa, tudo faz diferença na nossa vida. A gente precisa ter a consciência dessas coisas. Porque se não tivermos, a gente corre o risco de perder a guerra. Diga comigo, misericórdia. Fala, Deus me fez para ser vencedor. Deus me colocou nessa guerra para vencer. Amém? Então nós vamos levantar e nós vamos orar. Em nome de Jesus. Glória a Deus.